A farmacêutica AstraZeneca anunciou que vai parar a produção da vacina contra a Covid-19. A empresa disse que a medida foi tomada por razões comerciais e não por ter provocado algum problema de saúde. A nossa repórter Luciane Scarpati conversou com um médico infectologista e traz mais informações para a gente. A empresa alegou que é por questões comerciais. Só que a partir daí, algumas informações saíram aí na imprensa, nas redes sociais, que essa vacina poderia estar causando alguns problemas de saúde. Mas para esclarecer melhor sobre esse assunto, a gente vai conversar com o médico infectologista Crispim Cerutti. Doutor, muito obrigada por conversar com a nossa equipe. Realmente saíram algumas informações sobre isso. Eu queria que o senhor explicasse que vacina é essa da AstraZeneca. A gente sabe que foi uma das pioneiras, né, quando estava aquele boom da pandemia. E se realmente ela causa algum problema ou preocupação nas pessoas que tomaram? Então, realmente, assim, a AstraZeneca é uma pioneira no campo da vacina contra a Covid-19. A gente tem que lembrar o que era o cenário da pandemia, em que o mundo inteiro se debruçava diante de um problema de altíssima gravidade do ponto de vista de saúde pública e todo mundo estava ávido pela produção de vacinas que ajudassem a nos proteger. E a AstraZeneca, ela saiu praticamente na frente nesse processo e foi ela que iniciou o processo de imunização em todo o Reino Unido, né, na região da Inglaterra, Escócia e tal. E, na época, ela teve um papel fundamental, porque houve uma redução dos níveis de incidência da doença e foi um dos produtos vacinais que nos ajudou a enfrentar a pandemia. Só que a tecnologia de produção da AstraZeneca é uma tecnologia que hoje é considerada antiquada, né? Ainda se usa um produto biológico associado ao elemento de estímulo da imunidade para fazer com que ela cumpra o seu papel. E nesse processo de produção de vacinas contra a Covid surgiu uma nova tecnologia, que é uma tecnologia revolucionária no campo da vacina, que é o trabalho com o RNA mensageiro. Então, a tendência é que se produza mais e mais vacinas com essa nova tecnologia. Uma tecnologia bastante versátil, de adaptação mais fácil às diversas condições. Então, por exemplo, se você tem uma vacina contra vírus e esse vírus começa a sofrer muitas mutações, é mais fácil adaptar uma vacina de RNA mensageiro do que uma vacina que tem um elemento biológico como a AstraZeneca. Então, só para o pessoal de casa entender qual é a diferença da AstraZeneca para essas que estão sendo utilizadas. Então, a AstraZeneca, ela usa um organismo vivo, que é um vírus que não causa dano ao ser humano, para poder transportar o material que ela tem, que em contato com o nosso sistema de defesa vai nos ajudar a produzir os elementos que nos defendem. A tecnologia do RNA mensageiro, ele tem uma informação numa substância, numa molécula, que é introduzida na gente, e essa informação faz o nosso corpo já produzir aquilo que precisa para engatilhar o sistema de defesa. Então, é um processo mais direto de ação e não precisa de componentes estranhos ao nosso corpo, como é o caso da AstraZeneca, que utilizava um vírus, que era um vírus inerte para o ser humano, sem causar dano para ele, e que servia para carregar o que precisava para nos estimular nosso sistema de defesa. Então, esse é um processo antigo, é um processo que funcionou no caso da Covid-19, mas que tem que dar lugar para as coisas novas, né? Tudo na vida é assim, tem coisas novas que substituem as antigas. A fibra ótica substitui os cabos de cobre e assim vai. No campo da vacina não é diferente. Então, a vacina é uma vacina que se tornou antiquada e comercialmente desfavorecida. Então, por isso eles tiraram do mercado. E essas histórias todas, tem reação adversa, tem evento grave e tal. Se você for procurar bem, todo produto químico que você está sujeito tem efeito adverso. Se você tomar um Tilenol para dor de cabeça, isso pode te dar uma reação hepática grave e te colocar em situação de internação hospitalar, né? Então, nós não estamos isentos da parte adversa daquilo que nos traz benefícios. Mas assim, se você colocar na balança, o efeito positivo dessas vacinas é fenomenal, é fantástico. E os percentuais de possíveis eventos adversos é muito pequeno. Então, não foi certamente isso que marcou a decisão da AstraZeneca de tirar o produto dela do mercado, mas simplesmente porque tem coisas novas que a substituíram.
Doutor, então assim, para o pessoal que tomou a AstraZeneca, não há motivo de alarde? Preocupação alguma, mesmo porque qualquer produto terapêutico de caráter preventivo ou para tratamento que é colocado no mercado, ela é monitorada intensivamente. Então as pessoas, apesar de você estar usando comercialmente, as pessoas estão observando os desfechos dela em longo prazo. Isso é uma responsabilidade que os órgãos de controle têm. Nos Estados Unidos, um órgão que é muito comentado nas mídias é a FDA, que faz esse controle bem exaustivo dos produtos que circulam lá. Um trabalho semelhante, em menor escala, é feito aqui no Brasil pela Anvisa. Ela tem que registrar o produto e esse processo de registro traz em si também um processo de monitoramento do que está acontecendo. E a Anvisa é bem rigorosa, né? A Anvisa ela é técnica e cientificamente rigorosa. Você vê que ela podem ter os ventos políticos que houver, mas ela está sempre seguindo a avaliação de especialistas, a ponderação dentro daquilo que é publicado na literatura. Então, as decisões que são tomadas são decisões que são no melhor sentido técnico e científico para conseguir o melhor benefício com o menor dano. O senhor estava me explicando, né? Seja um remédio ou uma vacina, todas podem apresentar algum efeito colateral, mas os benefícios são sempre considerados maiores. Eu citei o Tilenol porque aliás, não devia ter citado o Tilenol porque é um produto comercial, mas o paracetamol, que é o elemento dele, é uma coisa que é amplamente utilizada como analgésico comum e, no entanto, ele está associado a reações graves e tem relatos de casos fatais relacionados a ele. E, né, isso acontece porque são produtos que a gente utiliza para o nosso benefício, mas que tem aquela margem de risco. Você está sujeito à margem de risco em praticamente tudo que você faz na vida, né? Do ponto de vista de cuidado da saúde, isso também existe. Então, às vezes as pessoas vão se submeter a uma cirurgia, mas a cirurgia tem anestesia, tem o trauma que se faz pela invasão dos tecidos e às vezes o motivo da cirurgia é meramente estético, mas mesmo assim as pessoas fazem, sabendo que tem uma margem de risco. E é assim com que a gente consome, não só do ponto de vista de tratamento, mas às vezes de produtos culinários, de aditivos na comida, temperos, molhos. Em tudo isso existe uma margem de risco. Você pode ter uma reação alérgica, você pode ter danos na sua pele por causa disso, enfim. Não é o que nos limita, né? A gente sempre pesa as coisas numa relação de risco-benefício. E numa relação de risco-benefício, as vacinas, o benefício é absolutamente muito maior do que o risco que eventualmente possa existir. Para a gente finalizar, então, a gente escuta muita fake news. Há o que se temer em relação a qualquer tipo de vacina? As vacinas, elas mudaram a história da humanidade, né? A gente tinha crianças morrendo em grande escala numa época em que as vacinas não existiam. O sarampo era uma doença devastadora, a varíola matou contingentes imensos de pessoas, poliomielite que deixou muita gente sequelada e tudo isso mudou com o advento das vacinas. O mundo viveu uma era mais saudável a partir disso. Então, todas essas histórias que são criadas, elas nos danificam, né? Porque na medida em que você retrocede nesse ímpeto das pessoas protegerem seus filhos com elementos de vacina, você está trazendo de volta esses carrascos do passado, né? Essas doenças devastadoras que podem voltar a nos infligir danos. Então, assim, prestar atenção nas histórias que dizem a respeito da vacina poder causar esse e aquele dano, é você, no final das contas, gerar um dano maior, né? Então, a gente deve se posicionar dessa forma. Muito obrigada. Eu conversei aqui com o médico infectologista Crispim Cerutti, esclarecendo aí todas as dúvidas sobre a retirada, né, o fim da comercialização da vacina AstraZeneca contra a Covid-19. Eu volto com você no estúdio.